compara ao plano que Deus estabeleceu sobre a igreja. Você talvez possa desejar alcançar as coisas pessoais que você tanto almejou e estimou para a sua vida. Talvez você fez um plano certinho para a sua vida e você pense que isso é o melhor, e às vezes até você está talvez querendo fazer com que Deus olhe para você com graça e misericórdia e te dê aquilo que você deseja. Eu creio que isso possa acontecer, mas há um convite do Espírito nesses dias a pararmos de olhar para nós mesmos e olharmos para o Senhor. As pessoas, a gente fala muito sobre comunhão, fala muito sobre unidade, e muitas pessoas, quando elas querem viver a unidade, elas olham para os seus irmãos. Às vezes a pessoa fala assim: poxa, o pastor fala tanto de comunhão, de unidade, de ser igreja, de ser um só e tal. E às vezes você quer ser um com seu irmão olhando para ele. Irmão, você não vai conseguir ser um com ele, porque o seu irmão tem tantos defeitos quanto você. Você tem tantos defeitos quanto o seu irmão, você nem imagina o quão defeituoso eu e você somos. E se a nossa unidade, irmãos, é feita pela carne, nós nunca vamos conseguir ser igreja. Então você tem duas saídas: ou você olha para você, para aquilo que você espera, para aquilo que você edificou, aquilo que você planejou, até às vezes o que alguém planejou para você, o que alguém sonhou para você, e você corre atrás. Ou você olha para Cristo e vê o que Cristo está edificando, e você fala: uau! A palavra de Deus diz que os que olham para Ele são radiantes. A palavra diz que em seu rosto não há sombra de decepção. Não é o rosto de Deus, está falando de quem olha para Ele. Irmãos, eu olho para os crentes dos nossos dias, o que eu mais vejo é decepção. Com todo respeito, mas é o que eu mais vejo é decepção. Por quê? Porque nós pensávamos, construímos uma teologia, uma ideia de que se fizéssemos tudo certinho para Deus, Ele nos daria o que nós esperávamos. E vou te falar, irmãos, o pior castigo de Deus é se Ele desse para nós tudo aquilo que a gente deseja. Vamos lá. Quem dá para nós tudo que a gente deseja é o diabo, irmão. Quem quer alimentar o nosso ego, os nossos desejos, nossas ambições é Satanás. Ele fez isso no jardim. Por que você acha que Adão e Eva eles aceitaram? Porque é a natureza humana, irmãos. Adão e Eva não eram anjos, não eram seres humanos super especiais, não. Eles eram como nós. Por que eles aceitaram? Porque essa é a ambição do coração do homem. Então quem dá tudo o que deseja é o diabo. Deus não. Deus olha para o homem e fala assim: ó, daquela árvore ali você não deve comer. Quem diz sim, irmãos, é o diabo. Deus diz não. Quem diz sim é o tio, é o amigo. Quem diz não é o pai. Leve teu filho na casa do vô, ele vai querer dar tudo que ele quer. Mas o pai não, o pai é responsável. O pai diz: não, meu filho, isso aqui você não pode. O amor, irmãos, é o zelo, é o amor, é a boa vontade, é a vontade perfeita e agradável. É o que gera vida, o que vai trazer vida para o filho. Então essa teologia que construíram na nossa mente, que Deus vai nos dar o que nós queremos, não é bíblica. Paulo sempre alertou a igreja a respeito desses ensinos e disse: isso aí é doutrina de demônios, isso é ensino de espíritos enganadores. Não acho, irmãos, que heresia ou essas coisas é uma particularidade da nossa geração. Não, isso existe desde o princípio. Isso começa no jardim. Tu vê isso nos profetas, os falsos profetas. Você vê isso lá na época do Antigo Testamento. Você vê isso na igreja primitiva. E com certeza, pior ainda, mais ainda em nossos dias, é uma teologia que não é baseada na centralidade de Cristo, mas é na centralidade do homem. Você pode tudo, você consegue tudo, peça que Deus te dá. Mas não, Deus dá para nós tudo que a gente deseja. Nós achamos que ia ser bom. Não, e a gente é tão assim, a gente engana tão a gente mesmo, que a gente fala: não, mas se Deus me desse, eu ia abençoar a igreja, eu ia abençoar o cara. Rapaz, se Deus fizesse tudo que eu queria, ela só ia dar tanto para os outros, ia abençoar tanto os outros. Onde é que foi que a gente aprendeu isso?
Deus não quer dar coisas, irmãos, para nós. Deus quer dar autoridade. Deus não quer dar coisas para a igreja. Deus quer dar para a igreja autoridade sobre regiões celestiais, para que possa libertar os cativos de uma nação, para que possa destruir fortalezas que amarram pessoas em culturas, em ideologias, em enganos. Nós estamos sofrendo pelas coisas que não conseguimos, e Deus está nos dando coisas que seriam vida para nós, e nós estamos rejeitando. É aquele filho que o pai fala: meu filho, toma isso aqui. O filho chora: não, mas não era isso que eu queria o outro, eu queria do meu amiguinho. É a imaturidade da igreja, e não olhar para o Pai e ver nele, irmãos, sabedoria, plenitude, justiça, e aceitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que em nosso rosto há tanta decepção, porque estamos olhando para quem? Para o nosso coração. Isso não é bíblico, irmãos. O mundo diz assim, o que o mundo fala? Siga seu coração, né? Siga sua intuição. Irmão, se eu tivesse seguido minha intuição, meu coração, eu tinha me arrebentado todo na vida. Não estaria aqui com certeza. A minha vida, irmãos, é uma vida para renunciar à minha vontade. A minha vida é uma vida para renunciar aos meus anseios, meus desejos, para confiar no Senhor. A vida de um cristão verdadeiro não segue, irmãos, para buscar seus próprios sonhos. Um cristão vive para renunciar à sua natureza caída, carnal e pecaminosa, para olhar para Jesus e falar assim: uau! A Bíblia diz que quem olha para Ele está radiante. A Bíblia diz que quem olha para Cristo em sua vontade e seu plano, sabe o que vê? Era isso. Poxa, e eu tão decepcionado comigo mesmo, com as minhas coisas, decepcionado com os meus irmãos, decepcionado. Então, como é que a gente vai viver comunhão de verdade? Não olhando para o irmão. Porque eu posso gostar dessa família, posso não gostar dessa. Logo eu posso me afeiçoar com esses irmãos. Então isso não é unidade, isso é conveniência. Como é que eu vou ser um com você, irmão? Como é que você vai ser um comigo? Um cara tão ruim, tão cheio de defeito, né, Jéssica? Um cara tão complicado, um cara estranho, difícil. Irmãos, tem dia que nem eu não entendo. Se eu morasse sozinho, acho que eu fugia de casa, porque eu não me aguento. Como é que você vai ser um comigo? Não adianta, irmão. Se for andar comigo, você tem que olhar para Cristo e ver o que Cristo está fazendo, porque no que Cristo está fazendo inclui eu, inclui você, inclui a igreja, inclui o corpo. Então nós somos um por causa do Senhor, não por causa da conveniência. É por isso, irmãos, que eu não alivio. Quem me conhece sabe, eu não alivio, porque eu não posso estar edificando aqui, irmãos, algo que seja bom para nós. Nós precisamos edificar algo que Cristo quer que seja edificado. E Cristo está edificando uma igreja, irmãos, que age em regiões celestiais, por meio de autoridade, e não por meio de benfeitorias. Por isso eu não estou aqui dizendo: nós somos bons. As pessoas acham: poxa, eu acho que está tudo certo. Não, irmão, tá, eu estou falando isso porque está tudo muito errado. Porque nós precisamos mais de Deus, é mais do Espírito de Deus. Nós precisamos mais do Senhor. Então isso aqui não é uma palavra para dizer: não, vem para cá que aqui está tudo certo. Não, irmão, está errado em todo lugar onde Deus ainda não governa, onde Deus não é autoridade, onde o Espírito ainda não possui o coração dos crentes, onde Deus não lidera o coração dos crentes. Não tem nada como dar certo na nossa vida. A minha responsabilidade é apenas de não deixar fazer dessa casa um leilão, um bingo, né? Uma casa de negócio. A minha responsabilidade é apenas não fazer isso aqui um sorteio, né? Mega Sena, Euromilhões. Vamos ver quem Deus vai abençoar hoje. Levanta a mão todo mundo. Se você pegar, Deus vai jogar para cima, vai cair na vida de alguns. Vamos lá. Não foi hoje, irmão, vem semana que vem. Deus não te abençoou, não, vem semana que vem que vai dar certo. Isso não é igreja, não está na Bíblia, irmão. Não é bíblico isso. A vida do cristão é renúncia. É renunciar a si mesmo. Deixar de confiar em si mesmo para confiar no que Deus está fazendo. Por isso, quando você for evangelizar alguém, irmãos, não minta para ele. Não engane ele. Quando você for evangelizar alguém, não fale para ele o evangelho, né? Não estou falando que você precisa ser bruto, ruim, não. Você precisa falar de quem Cristo é. É o Cristo que veio para salvar, livrar o homem do pecado, do inferno, do engano. E sabe o que vai acontecer? É bem provável que naquele momento aquela pessoa não vai entender.
Ela vai dizer, você está doido, rapaz? Que erro, que inferno, que coisa. Não se preocupe, não é você que convence, quem convence é o Espírito. A gente convence prometendo coisas, vai para a igreja, Deus vai abençoar, Deus é bom, Deus morreu na cruz para te dar vitória, né? Aí as pessoas falam, é verdade, então eu vou lá ver como é que é. Aí a pessoa vem num ambiente como esse, rapaz, se o cara vir atrás de vitória, ele vai dizer, não quero, é muito chato, os caras ficam cantando aquela música, repetindo, e ficam gritando, um grita uma coisa, não dá para entender nada que estão falando. Aí fica ali horas em pé, depois senta e levanta de novo, o culto demora 3 horas. Não, irmãos, é por meio por meio do Espírito. Então, quando a gente tenta convencer, a gente tem que fazer de tudo para agradar. Mas se eu e você estivermos cheios do Espírito de Deus, você vai falar do inferno e a pessoa vai na hora, não vai receber o poder de Deus, vai se arrepender. Ela vai ter os olhos abertos para perceber o pecado que está dentro dela. Mas eu vou falar a verdade, nem todos os crentes ainda acreditam nisso. Nem todos os crentes, nem se arrepender a gente consegue, irmão. A gente não consegue nem perceber que a gente é ruim pra caramba. A gente nem consegue ter convicção da nossa ruindade. A gente está tão cego pela religiosidade, eu faço e Deus me dá, eu faço, eu sou bonzinho e Deus me dá. A gente não consegue nem ter uma visão clara do pecado em nós. A gente ainda se acha bom demais. Esse é o Evangelho verdadeiro. O Evangelho da cruz é arrependimento. E por meio disso, irmãos, a igreja recebe o poder do Espírito. Jesus falou, o Espírito do Senhor está sobre mim. Não é para dar vitória para nós, irmãos. O Espírito do Senhor está sobre mim para dar vista aos cegos, libertar os cativos, é trazer salvação. O que a igreja precisa é desse mesmo Espírito. Por isso, pare de buscar a vitória, irmãos, e busque o Espírito. Olha a vitória ali. O Alaba pode buscar a vitória. Pare de buscar a bênção, irmãos, e busque o Espírito. A bênção vai ajudar você, mas o Espírito pode salvar uma nação. A bênção pode melhorar a sua vida. E eu vou falar, tá? Deus dá, hein? Deus é Pai, Deus é bom. Amém? Fala assim pro seu irmão, pode pedir que Deus dá. O pastor está meio doido, claro que Deus dá. Deus é bom, fala para ele. Pode falar pro seu irmão, pode pedir, pode. Deus é Pai, Deus é bom. Agora, a bênção, irmão, vai ser bom para mim, para você, né? Mas o Espírito pode mudar uma nação inteira. Sabe o que o Espírito pode fazer? Pode libertar aquela pessoa da sua família. Libertar aquela pessoa que está presa no pecado, no engano, na mentira, no vício, em tantas coisas. O Espírito pode mudar uma nação, irmãos, presa a uma cultura pesada, uma cultura de escravidão, no trabalho, no dinheiro, que só pensa, isso é uma prisão, isso é fortaleza. Só quem pode destruir isso é a igreja de Cristo por meio do poder do Espírito. Então a gente está cheio de decepção porque a gente ainda está olhando para outra coisa. A Bíblia diz que quem olha para o Senhor está radiante. Não é um radiante porque tudo vai bem na sua vida. Não, irmãos, é radiante porque nós estamos vendo algo mais belo do que todas as outras coisas. Nós estamos vendo algo, irmãos, algo que vale tudo, que vale a pena. Algo que vale a nossa vida, algo que vale a nossa renúncia. Então a nossa salvação, irmãos, está na renúncia. A salvação da nossa vida é a renúncia. Porque por meio da renúncia a igreja recebe a autoridade. E por meio da autoridade a gente pode trazer salvação. Por meio da renúncia a igreja recebe a autoridade. Por meio da autoridade a gente pode destruir sofismas, pensamentos que se opõem ao conhecer de Deus. Você conhece... Alguém conhece a história de Jó? Coitado de Jó, né, irmão? Você conhece a história de Jó? Terrível, né? A história de Jó, coitadinho. Ali sofreu, irmão. Irmãos, Jó foi um homem que foi disposto por Deus a um sofrimento severo. Amém? Falou de sofrimento, ninguém dá amém, tá vendo?
Jó foi um homem que foi disposto por Deus, não pelo diabo, por Deus, para um sofrimento terrível, irmão. A gente não aguentaria nem a primeira prova que ele passou. Porque a gente não foi criado para sofrer, a gente foi criado para achar que tudo vai dar certo. Jó foi disposto por Deus a um sofrimento severo, irmãos. Então você começa a ler a história de Jó desde o comecinho, assim, você vai, acho que são 40 capítulos, né? 40, 41. Irmão, é pesado as coisas que aquele cara viveu. Mas tem um texto na palavra, no livro de Jó, que para mim revela o porquê que Jó sofreu. Todos concordam que foi Deus que permitiu Jó sofrer? Estamos em concordância aqui? O diabo, coitado, não tem culpa de nada nessa história. Você crê que foi Deus que dispôs a vida de Jó para todo sofrimento? Abre aí o livro de Jó, por favor. Vai lá. Não é nem 40 nem 41, é 42, né? Todo mundo conhece esse texto. A gente conhece o texto, mas não quer viver a vida de Jó, né? Chega a dar até arrepio, irmão, né? Todo mundo quer esse texto aqui. A gente queria, se a gente pudesse, a gente pulava todo o capítulo de Jó e lia só esse versículo, né? O que diz Jó, capítulo 42, versículo 5? Vamos lá, alguém com a voz bem alta, para todo mundo ouvir. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Tem uma outra versão aí? Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Olha aqui para mim. Vou fazer uma pergunta para você. O propósito de Deus era fazer Jó sofrer? O que Deus queria então? Alguém, irmão, vai lá. Deus queria que Jó sofresse. Esse era o propósito de Deus. Deus acordou naquele dia e falou assim: rapaz, vou fazer Jó sofrer um pouquinho. Foi isso que Deus fez? Então o que Deus queria? Deus queria se revelar a Jó. Aí o diabo vem e mente para nós que o ideal é viver uma vida sem sofrimento. O diabo vem e diz para nós: não, rapaz, come do fruto aí. Não, pega essa aí, ó, pega essa chave aí que vai dar certo na tua vida. Sua vida vai de vento em popa. Uma teologia, irmãos, a teologia do anticristo. É pesado falar isso, né? O anticristo tem uma teologia. Tem. Porque a Bíblia diz que ele vai enganar até os escolhidos. Não fala isso aqui? Que ele vai enganar até os escolhidos. A teologia do anticristo diz para nós que Deus quer dar para nós uma vida sem sofrimento. Mas também não é verdade que Deus quer dar uma vida para nós de sofrimento. Agora fica confusão, né? Não. O propósito de Deus é que a gente o conheça. Então, irmãos, tira os olhos do sofrimento. Coloque os olhos na revelação que está vindo. Pare de lutar contra Deus e receba a revelação que Ele está te dando de quem Ele é, seja por meio do sofrimento ou não. Esse versículo, irmão, fala para nós o porquê de tudo isso. Deus queria que Jó o conhecesse. Agora presta atenção, olha aqui para mim, presta atenção nisso. A Bíblia não diz que Jó era um homem que não conhecia Deus. O que Jó disse ali?
Jó conhecia ou não conhecia Deus? De uma certa forma. Leve bem a sério isso que eu estou dizendo, tá, irmãos? Leve bem a sério isso que eu vou dizer para você. Jó conhecia só de ouvir falar. Mas Jó conhecia Deus verdadeiramente? Hã? Essa é grande parte da nossa vida, dos cristãos dos nossos dias, é isso. A gente conhece Deus de ouvir falar. Sabe o que eu aprendo com Jó? Conhecer Deus de ouvir falar não é suficiente. Irmãos, olha para mim, sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus está falando, Jó, eu sei que você foi na igreja, você participou da escola bíblica. Ô Jó, eu te vi, você estava lá todo domingo de manhã, escola dominical. Começou desde criancinha, né? Ouvindo sobre a Arca de Noé, Daniel na Cova dos Leões. Eu sei que você conhece, Jó. Eu sei. Mas assim, Jó, de ouvir falar, sabe, telefone sem fio, dá muita interferência. Irmãos, quem conhece a Deus de ouvir falar é que vai ser enganado pelo espírito desse mundo nos últimos dias. É quem vai ser atacado pela frieza, pela indiferença. Porque conhece a Deus de ouvir falar. Então a gente vai na igreja e fala assim, rapaz, o pastor que sofra, né? O pastor que sofra para conhecer Deus, ele vem e me fala. Bom é para mim, que estou sofrendo. Porque eu estou cada vez mais perto do Senhor. Sempre quando a gente vai, né? Quando a gente saiu do sul do Brasil, foi para o sertão, lá para o Nordeste, e as pessoas sempre perguntavam, e aí, cara, como é que é? Você fala, as pessoas acreditam. Eu falava, rapaz, eu não sei se eles estão acreditando, mas eu estou mudando. Eu estou conhecendo Deus de verdade agora. Vivi minha vida inteira na igreja, irmão. No dia que eu cheguei lá, eu falei, rapaz, eu só conheço de ouvir falar. A mesma coisa em Portugal, as pessoas perguntam, como é que é lá? O pessoal aceita bem? Eu falei, rapaz, não sei se eles aceitam, mas o pessoal está mudando? Eu falei, não sei, eu estou mudando, cara. Eu estou sendo transformado. É uma escolha que você faz. Se você quiser que eu fique sofrendo para vir e falar, irmãos, eu vou fazer isso aqui. Até o dia que Deus quiser, eu estou aqui. Semana após semana. Toda terça, de manhã, de noite. Toda quinta, no sábado, o que for, eu estou aqui, não tem problema. Se é isso que você quer, você vai ter. Mas se você quer conhecer a Deus, aí a medida é outra. Aí você vai ter que se deixar ser levado pelo governo de Deus. Pare para pensar. Jesus nunca se ofendeu pelo fato das pessoas irem para ele para pedir milagre. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus às vezes passava o dia inteiro numa aldeia, orando, expulsando demônio e curando as pessoas. Mas na hora de Deus dar autoridade, Deus deu autoridade só para os que estavam com ele. Então o que eu aprendo? Existe a fila do pão e a fila dos discípulos. Existe a fila do pão é aquele assim, rapaz, vamos lá que Jesus tem vitória para nós, vamos lá. O Joel é o meu ator dos últimos dias. É o terceiro teatro que ele vai fazer comigo. Rapaz, vamos lá na igreja, cara. Cara, vamos lá, tem um tal de Jesus aí de Nazaré. É o filho do Zé lá, aquele que era carpinteiro, tá bom, rapaz, agora recebeu um dom lá, ele está curando todo mundo, vamos lá. Essa é a fila do pão, e Deus dá, irmãos, Deus faz, não tem problema. Deus dá vitória, Deus dá bênção, Deus faz milagre. Mas existe uma medida, só que a multidão, irmãos, a maioria abandonou Jesus. Na hora de Deus dar autoridade, não foi para a fila do pão que Deus deu. Deus deu para os seus discípulos. A fila do pão é assim, é só de ouvir falar a fila do pão. A fila do pão é assim, então rapaz, vamos lá naquela padaria lá, tem um pãozinho gostoso. Aqui é assim, né? O melhor é aquela lá, né, Robson? O melhor biju, né, de Braga. Vamos naquela cara lá, é só de ouvir falar. Cara, vamos lá, Jesus é assim, Jesus é assim, Jesus é aquele. Daqui a pouco você encontra um melhor. Aí você fala assim, não, cara, não, na verdade assim, Jesus é desse jeito, é assim. É só de ouvir falar. Aí você vai, de uma doutrina a outra, de uma moda a outra, de um vento ao outro, mas não conhece Jesus, está só na fila do pão. Conhecer Jesus e ouvir falar, é isso aí, é um milagre. Vamos lá que Jesus vai dar milagre. Rapaz, até o imperador, quando foi entrevistar Jesus antes de crucificar, falou assim, rapaz, eu estava curioso de conhecer, diz que você faz uns milagres aí, né? A Bíblia diz que, eu não lembro qual o texto agora, diz que ele estava entusiasmado pelo fato de estar conhecendo Jesus, para ver se Jesus fazia ali alguma mágica, né? O crente gosta, né, de uma mágica, de uma pirotecnia evangélica, a gente gosta dessas coisas, mas conhecer a Deus a gente não quer. Esse é de ouvir falar. É essa igreja fraca. Esse é o cristão frágil, que dá uma dor de cabeça e ele sai fora.
Quando viu Jesus ser perseguido, se escondeu. Se esconde, cara. Eles vão matar Jesus, cara. Se esconde. Jogar embaixo da mesa, irmão. Ei, se esconde aí, cara, porque perseguiram o cara, rapaz. Se os caras presta atenção. Se fosse você, eu se escondia também. Né? Diz que no último dia o anticristo vai varrer, irmão, vai varrer as nações da terra. E quem estiver servindo a Jesus, meu amigo, ele vai perseguir. Eu, se fosse você, se escondia. Ó, o outro vai fazer figurinha, ó. Essa igreja é terrível, irmão. Essa igreja é terrível. Ó, eu não sei se os irmãos estão ouvindo a palavra, mas tirando foto para fazer figurinha. Ó, então o crente de ouvir falar é assim, ó. Era a multidão. Ó, capaz de prender aquele Jesus. Se esconde. Se eles descobrir que você falava dele, que você saía por aí, ó, presta atenção. Se os caras descobrirem que você saía daí por pregando, falando dos milagres dele, rapaz, os caras vão te perseguir também. Capaz de que eles te matar, foge. Esse é o cristão, irmãos, de ouvir falar. Dá uma dor de cabeça, uma dor de barriga, alguém fala mal dele, qualquer coisinha, irmão, para, ele se esconde, porque não conhece. Só conhece de ouvir falar. E na hora, irmãos, do vamos ver, 11 horas. E só fica nisso, só não ouvir falar, entendeu? Aí quando você lê 40, Deus nas contas, vai. Tá liberado. Pega o cachê lá, no final. Dá pra ir o cachê lá, isso. Eu tô engraçado hoje, né? Cheio de piadinhas. É pra gente chorar depois. Mas é isso, irmãos. A gente tem que escolher, cara. Se a gente quer conhecer Deus de verdade ou só de ouvir falar. Quem conhece Deus de ouvir falar, volta lá no capítulo 8. Eu gosto desse texto. Desculpa, é o capítulo 7. Escrevi errado. Jó capítulo 7. Ó, eu vou ler aqui na minha versão. Eu te aconselho a olhar para mim e ouvir. Depois você lê em casa, medita. Pra gente não dar as divergências aí, a gente não se perder. Jó capítulo 7, a partir do versículo 6, diz assim. Aqui o irmão Jó já está indignado. Deus já estava varrendo a vida dele. Aqui Deus estava... Não só Deus, a mulher, os filhos, os amigos, irmão. Terrível. Jó capítulo 6. Aí Jó já está indignado. Jó já vai debruçar aqui em seu lamento diante de Deus. E aqui para mim tem uma chave. Código. Ó. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira de um tecelão. E terminam sem esperança. Aqui Jó está se lamentando. Lembra-te, Deus, de que minha vida é apenas um sopro. Nunca mais voltarei a ver a felicidade. Tu me vês agora, mas em breve não me verás. Uau. Procurarás por mim, mas já não existirei. Ó, anota esse versículo 8, depois me lembro, no final. Porque ele fala uma coisa aqui agora, lá na frente ele fala outra. Jó 7, do 6 em diante. Tu me vês agora, mas em breve não me verás. Procurarás por mim, mas já não existirei. Não deixe esquecer desse versículo. Como uma nuvem que se dissipa e some, os que descem à sepultura não voltam mais. Uau, grava isso aí. Deixam seu lar para sempre, ninguém se lembrará deles novamente. Não posso me calar, tenho de expressar minha angústia. A minha alma amargurada precisa reclamar, se queixar. Acaso sou um mar revolto ou algum monstro marinho para que você me ponha sob vigilância? Cara, aqui começa. O que fala aí na tua versão? É diferente, né? O 12. Sou eu o mar ou o monstro das profundezas para que me ponha sob
13. Eu penso: na cama encontrarei descanso, e o leito me livrará do sofrimento. Mas tu me assustas com sonhos e me aterroriza com visões. Uau, irmãos, eu quero tanto que você entenda isso. Jó está dizendo: rapaz, na minha cabeça, Jó está falando assim, na minha cabeça eu penso, né? Cara, eu vou para a cama, agora é hora de dormir, eu vou deitar. Chego lá, você me dá visões, me dá sonhos terríveis. Você me assusta. Preferia ser estrangulado. Melhor morrer do que sofrer assim. Quem é que já não disse isso? Odeio a minha vida e não quero continuar vivendo. Deixa-me em paz. Deixa-me em paz, pois meus dias versículo 17. O que é o ser humano para que você dê tanta importância a ele e pense nele com tanta atenção? Você examina todas as manhãs e os põe à prova a cada instante. Por que não me deixas em paz? Dá-me tempo pelo menos para engolir a minha saliva. Se eu pequei, o que te fiz, ó vigia de toda a humanidade, o que eu fiz? Por que fizeste de mim o teu alvo? Acaso eu sou um fardo para ti? Por que não perdoas meu pecado e remove minha culpa? Em breve me deitarei no pó e morrerei. Quando procurares por mim, já não existirei. Irmãos, olha aqui para mim. Não tinha pecado, não tinha culpa, não tinha nada. Deus estava perseguindo Jó, porque Deus queria se revelar para ele. Deus, por que tu não me deixa em paz? Me deixa em paz, Senhor. Cadê a vitória? Cadê a bênção? Cadê o milagre, Senhor? Mentiram para mim. Senhor, por que você... Senhor, o que eu fiz? Me mostra. Me mostra onde é que está o pecado. Eu vou jogar fora, eu paro, eu queimo. O que é, Senhor? O que é, Senhor? Será que é o Instagram, é a televisão, é a Netflix? O que é, Senhor? Fala, eu vou jogar fora, eu paro. Porque fizesse de mim o teu alvo, Senhor. Parece que só existe eu na face da terra. Você abençoa o fulano, dá bênção para o fulano. O outro vive, o outro viaja, o outro cumpre seus sonhos, o outro vai para Disney. Senhor, e a minha vida? Deus queria fazer Jó sofrer? Deus queria fazer Jó sofrer? Deus queria fazer Jó sofrer? O que Deus queria? Deus queria que Jó o conhecesse. Está vendo como a gente está diante de nossas próprias ambições, de nossos próprios anseios? Está vendo como nós estamos nos encontrando com a gente mesmo para descobrir todo o engano do nosso coração? Será que realmente queremos conhecer a Deus? Será que realmente queremos conhecer Deus? Porque se nós queremos conhecer a Deus, todo sacrifício é válido. Toda renúncia é válida. Porque você me persegue, Senhor. Porque você não me deixa em paz.
Deus está dizendo, porque eu quero que você me conheça. Eu quero te livrar de você mesmo. Eu estou tirando você de você mesmo. Eu estou te livrando dos equívocos, do engano do seu coração. Eu quero que você me conheça. Sabe o que o texto de Êxodo 34:14 diz? Que Deus tem por nós, por seu povo, um amor ciumento. O ciúme não é de Deus, depende. Porque Deus é ciumento. Mas, poxa, isso é o Velho Testamento, às vezes não quis dizer isso. Abre Tiago então, Tiago 4. Tiago capítulo 4. Versículo 4 e 5. Tiago 4, versículo 4 e 5. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigo de Deus? Eu repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que a Escritura quer dizer quando afirma que o Espírito colocado por Deus em nós tem fortes ciúmes? É por isso que Deus fez de Jó o seu alvo. Irmão, você que está sofrendo na vida, você vai sair daqui hoje vitorioso. Você vai descobrir que Deus te ama. Você que está passando no vale dos ossos secos, irmão. Você que acorda todo dia de manhã falando, Deus me erra, né? Deus me erra. Vai lá no meu irmão, Senhor. Vai lá, visita o Joey, Senhor, um pouquinho. Tudo dá certo para ele. Você que acorda todo dia de manhã dizendo, Deus me erra. Sabe o que Deus está falando? Meu filho, o meu amor por você não me permite. O meu amor é ciumento, eu não vou perder você para nada. Eu não vou perder você para ninguém. Eu não vou deixar de te perseguir. Eu sou meio kamikaze, quem me conhece sabe. Já estou orando desse jeito, Senhor, me persegue com esse seu amor ciumento. Porque eu quero te conhecer. Bom, meu alvo não é fazer a igreja dar certo. Isso aqui é o que Deus está fazendo, o que Ele pediu para que seja feito. O meu alvo é conhecer Deus. Eu já estou orando, Senhor, me persegue com esse seu amor ciumento. Eu já estou orando assim, Senhor, não me erra. Senhor, não me erra, me encontra, me acha, me persegue, Senhor. Porque eu quero chegar no fim da jornada e poder dizer, Senhor, miserável vida que eu levava quando eu te conhecia só de ouvir os outros falar. Eu desejo, irmãos, chegar a um ponto da minha vida e dizer, Senhor, miserável vida que eu levava quando eu achava que pregar era conhecer você, pregar, cantar, né? Abrir o culto, fazer uma oferta, né? Senhor, miserável vida que eu achava que quando estava com o microfone na mão eu era aquilo tudo. Não, Senhor. Triste vida, Senhor, eu achava que quando as minhas práticas religiosas, Senhor, não. Quero poder dizer, Senhor, agora os meus olhos te veem, eu te conheço. Tá vendo como no fundo, conhecer Deus a gente não quer?
Porque a gente tem medo do sofrimento. Pior do que ter medo do sofrimento é que tem gente que diz que o sofrimento não é de Deus. O problema não é isso. Não é a gente sofrer. O problema é que tem uma outra teologia que diz que sofrer não é de Deus. Então a gente fica, rapaz, será que eu vou naquela, vou nessa? Qual das duas está certo, né? A gente tem direito de escolha. É por isso que Paulo diz que nos últimos dias os homens cercar-se-iam de mestres, né? Você vai escolher o pregador. É igual o YouTube, né? Você senta ali na frente e você fala, hoje eu quero ouvir o pastor do casamento. Aí vai lá, ouve, né? Dá uma risada, conta piada. Aí você, eu quero ouvir o da prosperidade. Esse mês não vendi muito. Esse mês minhas vendas foram fracas. O patrão descontou lá aquele dia que me deu dor de cabeça. Faraó miserável. Só porque eu passei mal, ele descontou meu dia de trabalho. Eu vou ouvir uma mensagem da prosperidade agora. Os códigos, né? As chaves. Irmão, a gente só quer ouvir falar. E ouvir falar, irmão, é telefone sem fio. Que chega de baboseira aos nossos coração, ao nosso ouvido. Deus está querendo levar a cada um de nós, eu, você, para conhecer. Por isso, irmão, se o seu alvo é uma cadeira confortável da igreja, para você chamar de sua igreja, ai, meu pastor é tão legal. Você vai ficar no ouvir falar e vai viver uma vida, me perdoe a palavra, por favor, um evangelho medíocre, um cristianismo medíocre. Cara, que não dá para viver um evangelho assim, não vale a pena. Eu vou falar igual os apóstolos falaram para Ananias e Safira. Cara, a vida é sua, mano. A vida é sua, vai viver sua vida. Vai. Quem disse que você tem que vir aqui? Deus te deu o livre-arbítrio, escolhe, faz o que você quiser. Agora, for para viver, for para entrar na fila, e quem está dando tudo para viver um evangelho assim, não adianta, não compensa. Esse evangelho é vive quem vive de ouvir falar. Senhor, me acerta. Me encontra, Senhor, por favor. Eu quero conhecer a Ti. Eu quero Te conhecer. Lembra do versículo aqui que eu falei de Jó? Volta ali. Não precisa voltar, deixa eu ler aqui. Ó, presta atenção. Aqui é Jó, capítulo 8, né? Está no comecinho, está indignado com Deus, né? Falando, Deus me erra. Desculpa, capítulo 7, né? Deus me erra. Tem um negócio que Jó fala aqui. Presta atenção, irmãos, a diferença entre um crente que está na maturidade em Deus e outro que está na imaturidade. Olha o que Jó fala. Jó diz assim, é o versículo 8, né? Tu me verás agora, mas em breve não me verá mais. Ó Deus, tu continuar fazendo isso aí comigo, você vai me perder, hein? Nunca mais voltarei a ver a felicidade, né? Não é isso. Aqui, o 9, como uma nuvem que se dissipa e some, os que descem à sepultura, o que ele diz? Ei, presta atenção nisso que eu estou dizendo, irmão. Olha aqui, o que Jó está dizendo? Senhor, se eu continuar fazendo, o Senhor vai me matar? O Senhor vai me matar? E se eu morrer, o Senhor vai me ver mais? Tadinho do Senhor, não vai poder me usar, Senhor. Eu prego tão bem, eu sou tão bonzinho, Senhor. A minha empresa dá um dízimo tão alto, Senhor, eu faço coisas tão legais. O Senhor vai me perder. Pare de me fazer sofrer, Senhor. Porque assim, ó, se eu morrer, acabou. Porque quem volta para a sepultura, quem cai na sepultura, o que ele diz? Cara, Deus é muito doido. Abre o capítulo 19 de Jó. Agora Jó está conhecendo Deus. Ó, esse evangelho aqui de Jó é de quem ouviu falar de Deus. Jó não conhecia o propósito final. Jó não conhecia, irmãos, o todo. Esse texto aqui, irmãos, acho que é o texto da minha vida. Eu acho que é. Eu acho que é esse aqui. Eu fiz até uma música desse texto aqui, irmão. Vai lá, se inscreve no canal, curte. Brincadeira. Brincadeira. Só para não perder a piada. Cara, esse texto é o texto da minha vida. Uau. Versículo 25. Olha para mim, antes de nós ler. Vamos lá.
Olha para mim aqui. Jó capítulo 7. Quem era aquele Jó? É o Jó que conhecia Deus. Agora é um Jó que está conhecendo Deus. Amém? Não é mais o mesmo Jó. Olha o que ele diz. Eu sei que o meu Redentor vive. Só para contextualizar, aqui Jó está respondendo os amigos. Os amigos de Jó estão falando: Jó, seguinte, meu amigo, já era para você, cara, seu pecador. Você fez alguma coisa para Deus que agora, né? A mulher dele falou assim: ó, meu filho, amaldiçoa o dia que você nasceu e morre. Acabou, viveu uma vida dessa aí. Que crente terrível você é, que Deus não está te abençoando. Rapaz, você fez alguma coisa contra Deus, hein? E aqui Jó está respondendo. Aqui Jó está respondendo seus amigos, as questões que eles faziam. Agora Jó está conhecendo Deus. Olha o que ele diz. Eu sei que o meu Redentor vive. E por isso se levantará sobre a terra. Versículo 26. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu verei por mim mesmo. Olha o que ele está dizendo. Eu verei por mim mesmo. Os meus olhos o verão. Não são outros. De saudade desfalece o meu coração dentro de mim. Eu vou ler, tem uma outra versão que diz assim, ó. Quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive. E que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. Jó já está pregando a escatologia, irmão. Aqui Jó já está conhecendo a Deus. Aqui Jó já começa a saber o que Deus vai fazer. O que ele está fazendo, o que ele está organizando, qual que é o seu plano, sua vontade. Olha o que o versículo 26 quer dizer. E depois que o meu corpo estiver decomposto, ainda assim em meu corpo verei a Deus. Eu verei por mim mesmo. Sim, o verei com os meus próprios olhos. O meu coração desfalece por esse dia. Olha aqui para mim. Sabe o que Jó está dizendo? Lembra que Jó disse: rapaz, Deus vai me matar e agora vai dar ruim. Sabe o que Jó está dizendo agora? Jó está pregando escatologia. Jó está dizendo assim: rapaz, eu sei que eu vou morrer, mas eu sei que eu vou ressuscitar com Ele, por meio do poder do Espírito, assim como vai acontecer com Cristo milhares de anos depois. E eu o verei com os meus próprios olhos. O Jó de ouvir falar conhecia uma teologia da bênção e da vitória. Era a teologia da prosperidade que ele conhecia. Foi um coach motivacional que falou de Jesus para ele. Aqui não, aqui agora Jó conhece Deus. E Deus diz para Jó: fica calmo, Jó. Descansa. Você vai morrer, meu irmão. Você vai morrer, sua vida você vai voltar para o pó da terra, seu corpo vai se decompor. Mas naquele dia, no dia que meu filho vier reinar sobre todas as coisas, ele disse ali: eu sei que meu Redentor vive, um dia ele reinará, se levantará sobre a terra. Ele está dizendo: um dia, calma, eu tenho um plano. Deus está dizendo assim: filho, calma, eu tenho um plano. Confia no meu plano. Sabe o que vai acontecer, João? Naquele dia, os mortos ressuscitarão e você verá o meu filho em glória. Jó já estava colocando sua esperança na eternidade, irmãos. A esperança de Jó já não estava mais nas coisas, não estava mais no mundo. Jó já não queria mais uma vida de sucesso. Jó já não queria mais uma vida de bênção. Jó não queria mais, o culto da vitória. Jó já estava com os olhos na eternidade. Jó está falando: rapaz, eu vou morrer mesmo. Não tem problema. Meu corpo vai se decompor. Meus ossos vão se desfacelar, vão virar pó de novo. Tu lembra que ele falava lá no versículo 7? Ah, Senhor, lembra que eu sou pó, um sopro e tal. Jó está dizendo: sim, eu sei, eu sou pó mesmo, eu sou um sopro. Jó anuncia, irmãos, a volta de Cristo antes mesmo de muita gente, ou do próprio Cristo lá na frente ensinar seus discípulos. Jó está dizendo: eu te conheço. Jó agora, bem lembrado, Rodrigo. Você sabe que cronologicamente Jó é o primeiro livro escrito na Bíblia.
Só um parênteses. Ele já estava anunciando os segredos de Deus. Então o coração de Jó já não está mais na teologia da prosperidade. Aqui Jó sabe estar onde? Jó está na eternidade. Jó está na eternidade dizendo, cara, essa é a vida que importa. Importa é confiar em Deus e no seu plano. E sabe para quem que Jó está dizendo isso? Não é para mim e para você. Está respondendo os amigos dele. Os amigos dele que estão afrontando ele. Os amigos que estão dizendo, rapaz, cara, eu tenho um lugar para te levar que é bom. Você vai parar de sofrer. Jó está respondendo seus amigos, irmãos. O espírito que se opõe à vontade de Deus. Jó está dizendo, eu conheço o meu Senhor. Eu sei quem Ele é. E assim, eu não vivo por essa vida, Jó está dizendo. Eu sei que meu corpo vai se desfalecer, mas um dia, Ele está dizendo, meu corpo vai se ressuscitar com o Senhor. E eu verei Ele, eu mesmo. Esse corpo aqui que vai se decompor, eu mesmo verei. E naquele dia Ele vai ressuscitar nos dos mortos para reinar com Ele para sempre. Esse é o verdadeiro cristianismo. É o que tem os seus olhos em Jesus. É o que tem seus olhos na eternidade. Nesse texto aqui, Jó, ele termina o versículo 27 dizendo que ele tem um intenso desejo em seu coração. Ver o Senhor. Ver o Senhor. Esse precisa ser o desejo da igreja. Esse precisa ser o anseio da igreja. Esse precisa ser o alvo de um cristão. Conhecer a Deus. Nós somos feitos para isso. Irmãos, não importa o que o mundo... Não importa o que o mundo disse que nós somos ou para quem nascemos. Não importa quando o mundo diz para você, não, seja o que você quiser, não. Deus está dizendo a nós, o Senhor está dizendo para a igreja nesses dias, Deus fez você com um propósito, conhecê-lo. Abre comigo Jeremias. Vou acelerar aqui. Jeremias capítulo 1, vamos lá, vamos acelerar. Jeremias capítulo 1, versículo 4. O Senhor me deu essa mensagem. Aqui é o comecinho, irmãos, né? O comecinho do texto, do capítulo de Jeremias, e onde conta a história, né? O começo do seu ministério, Deus o chamando. Amém? Não se distrai, olha aqui. Versículo 4. O Senhor deu essa mensagem, o Senhor me deu essa mensagem, dizendo: eu o conheço antes de te formar no ventre de sua mãe. Eita! Antes de você nascer, eu e o nomeei para ser meu profeta às nações. Ei! Então eu disse: ó Senhor, eu não sou capaz, me erra. Jeremias falou: me erra, Senhor. Não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. O Senhor disse: não diga que você é jovem demais, pois você irá onde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. Sua vida não é sua, Jeremias. Não siga seu sonho, Jeremias. Ah, Jeremias, não acredite em ouvir falar. Ah, Jeremias, não acredite em você mesmo. Não siga seu coração, Jeremias. Eu te fiz, Jeremias. Eu separei você desde o ventre de sua mãe para você ir onde eu falar e você disser o que eu te dizer. Não tenha medo. Versículo 8. Não tenha medo do povo, pois eu estarei com você e o protegerei.
Eu, o Senhor, falei. Rapaz, se Deus pede para não ter medo de alguma coisa, é porque aquela coisa vai nos amassar. Aí ele diz, versículo 9: então o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse: veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje eu lhe dou autoridade para enfrentar nações. Uau, irmãos. Te dou autoridade para enfrentar nações, reinos, para arrancar, derrubar, destruir, arrasar, edificar e plantar. Deus deu o que para Jeremias? Deus não deu a bênção, irmãos. Deus não deu a vitória. Sabe o que Deus deu? Autoridade. Para fazer o quê? Para fazer o quê? Para enfrentar nações e reinos. Sabe quem é Jeremias, irmãos? Sabe quem é Jeremias? Mais um que Deus escolheu perseguir. Mais um que Deus escolheu desde o ventre da mãe para dizer: eles podem, tu porém, você é meu, Jeremias. Você vai sofrer na minha mão. Vai lá para o versículo 17, o mesmo capítulo, capítulo 1, versículo 17. Levante-se para agir, Jeremias. Sai da cadeira, Jeremias. Diga-lhes tudo o que lhe ordenar. Não tenha medo deles, senão o farei parecer medroso diante deles. Pois eu o fortaleci como uma cidade forte, como uma coluna de ferro, um muro de bronze. Você enfrentará toda essa terra, os reis, os oficiais, os sacerdotes e o povo de Judá. Ai, Jeremias, eles lutarão contra você. Ei, Jeremias, eles vão perseguir você, mas não vencerão. Pois eu estou com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei, Jeremias. Sabe quem é Jeremias? Mais um que Deus perseguiu, que Deus escolheu perseguir, que Deus disse assim: Jeremias, não importa a condição pela qual você nasceu, não importa a família que você nasceu, o pai, a mãe, não importa o que fizeram, não importa se você é consequência de um abuso, não importa. Eu, antes mesmo de te formar no ventre da sua mãe, eu escolhi você. E eu vou te perseguir, Jeremias. Não tenha medo, você vai sofrer, os caras vão te perseguir, mas eu estou com você, Jeremias. E eu estou dando para você, Jeremias. Olha como a gente busca a bênção, né? Deus quer dar o que para nós? A gente quer vitória. Deus quer o quê? Para fazer o quê, irmãos? Vencer sobre reinos e nações. A igreja recebe autoridade para vencer sobre principados e potestades. Irmãos, o amor do Senhor por nós é tão ciumento e violento que Ele faz com que Ele use todos os artifícios necessários para que nós o conheçamos, para que a igreja o conheça. Presta atenção nisso. Deus está nos caçando, nos perseguindo. Sabe para quê? Para deixar uma marca em nós. Olha o que diz vai no capítulo 20. Capítulo 20. Irmãos, agora não é o Jeremias do capítulo 1. O que o Jeremias do capítulo 1 falou? Senhor, deixa eu quieto. O que Jeremias do capítulo 1 falou, irmãos? Senhor, me erra. Eu sou jovem. Não, Senhor, eu sou imaturo. Eu sou pequeno. Deixa eu aqui, Senhor. Deixa eu aqui no Netflix, está tão legal. Deixa o Senhor viver minha vida. Ah, Senhor, só me dá a vitória, tá bom. Ah, Senhor, só me dá uma bênção ali que tá tudo legal. Eu vou falar de você para todo mundo. Eu vou dizer que você é bom, Senhor. Lá no capítulo 1 é esse Jeremias. Não, Senhor, me erra. Olha o Jeremias de capítulo 20. Cara, Deus deixou uma marca nele.
versículo 7. Irmãos, aqui Jeremias tinha passado tanta humilhação no meio do povo. Imagina, olha para mim. Imagina Deus dar uma palavra para você ir lá numa nação, no meio de uma... Claro que aqui o contexto é outro, né? A forma de agir, enfim, era outro. Você chegar no meio do povo e você falar tudo o contrário do que eles estão dizendo, né? Deus vai fazer isso, vai vir com o juízo. E Deus está dizendo só conserto, só palavra pesada. Aqui, meu Deus, Deus expôs Jeremias. Os caras queriam matar ele, perseguir ele, queriam fazer tudo com ele. Aqui Jeremias foi exposto à humilhação. Só que aqui Jeremias também está bravejando diante do Senhor. Mas você vai perceber que tem uma marca em Jeremias. Senhor, versículo 7. Tu me constranges, Senhor. O que a versão fala é sua? Hã? Me enganou. Senhor, o Senhor me enganou. O Senhor disse para mim que eu ia ter autoridade, Senhor. O Senhor disse que ia me dar vitória, Senhor. O Senhor me enganou. E enganado fui. Senhor, você foi mais forte que eu. Você venceu. Mais forte do que eu fosse e prevaleceste. Senhor, eu sirvo de vergonha, de escárnio todos os dias. Senhor, eu sou motivo de zombaria todos os dias. E as pessoas zombam de mim, elas riem de mim, Senhor, pelas coisas que eu falo. Eu profetizo, eu falo, Senhor, eu estou falando em Teu nome, eu estou falando do Seu... Versículo 8, porque sempre que eu tenho que falar, eu tenho que gritar e clamar violência, destruição, porque a palavra do Senhor me tornou um opróbrio. A palavra me tornou um alvo constante. Quando eu penso, Senhor, quando eu penso em dizer, não vou mais me lembrar do Senhor, já não vou falar em Seu nome. Quantos de nós, irmãos? A gente fala assim, rapaz, quer saber? Eu não quero saber não. Igreja do Senhor, eu não quero saber nada. Olha para mim, um crente que conhece a Deus, de ouvir falar, ele tem esse direito. Não quero mais, vou ficar em casa. Não quero mais igreja, comunhão, pastor, crente, não quero mais nada, eu vou servir a Deus. Assisto pregação no YouTube, não tem problema eu. Esse é o crente de ouvir falar, ele tem direito de escolha. Quem conhece a Deus, não. Olha o que Jeremias falou. Senhor, quando eu penso em dizer que nunca mais falarei Seu nome, a Sua palavra, Senhor, ela arde como um fogo em meu coração. É como um fogo em meus ossos. É como um fogo encerrado em meus ossos, Senhor, eu não consigo. Inútil é lutar contra o Senhor. Estou cansado, mas não posso mais conter. Olha aqui, irmãos. Quem conhece o Senhor de verdade tem uma marca, tem um selo. Você pode querer desistir, você pode ficar indignado, mas quando você pensa, irmãos, tem uma marca do Espírito no teu coração que te incomoda. É como um fogo nos ossos, que nos tira, irmãos, desse lugar de frieza, de apatia, e aquece o nosso coração, irmãos, e nos faz voltar para o Senhor todos os dias. Esse é o cristão que conhece o Senhor. Esse é aquele que conhece o Senhor. Irmãos, Deus não quer apenas nos usar. Amém? Quantos de nós falam, Senhor, me usa? Não, a palavra não é essa. É, Senhor, eu quero te conhecer. Sabe por quê, irmãos? Porque quem conhece a Deus o manifesta naturalmente ou espiritualmente.
Agora, quem é usado por Deus pode ser que não o conheça verdadeiramente. Presta atenção nisso. Quem conhece a Deus manifesta quem Ele é. Quem usa Deus pode até ser usado por Deus, mas é sinônimo de que o conhece. Lembra que Mateus 7 diz? Por que me dizem Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Em meu nome vocês dirão, Senhor, em teu nome, diante de mim vocês falarão, Senhor, em teu nome fizemos isso, aquilo, expulsamos demônios, curamos enfermos, salvamos a vida das pessoas. O que o Senhor disse? Aparta-te de mim, porque eu não... Então o que Deus quer? Deus quer nos usar? O que Deus quer? Que a gente o conheça. Porque é inevitável que alguém que conheça a Deus seja usado por Ele. É inevitável que alguém que conhece a Deus... Irmãos, Jesus conhecia o Pai? Jesus conhecia o Pai? Jesus conhecia Deus? Conhecia o Pai ou não? Jesus nunca pediu uma oportunidade. Jesus não precisou de uma oportunidade para fazer nada. Sabe por quê? Porque quem conhece, manifesta. Por que Jesus tinha autoridade? Porque Jesus conhecia o Pai. Para encerrar agora. Se quiser anotar, deixa que eu abro, a gente acelera aqui. Anota aí Atos capítulo 9. Anota aí que eu vou ler. Atos capítulo 9, vou ler do 1 ao 5. Amém? Presta atenção. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos de Jesus, procurou um sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, presta atenção nisso, quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Irmão, Deus achou Saulo. E ele caiu no chão e ouviu uma voz dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Saulo perguntou. E a voz respondeu: sou eu, Saulo, Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Presta atenção. Olha o que diz. Agora anota o 9 do 15 ao 18. Agora eu vou ler para você. O Senhor, no entanto, falou isso para Ananias, né? Deus queria usar Ananias para organizar as coisas lá, trazer vista de volta a Saulo. E o Senhor falou para Ananias: vá, pois Saulo é um instrumento que eu escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Eu mostrarei o quanto ele deve sofrer em meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Saulo, Saulo, o Senhor Jesus que apareceu para você no caminho, me enviou para você. Então volte a ver e fique cheio do Espírito, Saulo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos. Irmãos, como eu quero isso. Escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Olha o que o versículo 16 está dizendo. Eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer, irmão. Saulo achou que estava perseguindo Jesus. Não, era Jesus que estava perseguindo ele. Jesus olhou para Saulo e falou assim: Saulo, você acha que você está fazendo a minha vontade, Paulo? Você acha que está fazendo a minha obra? Eu estou te encontrando agora. Você é o meu alvo, Saulo. Assim como eu fiz com Jó, com Jeremias. Saulo, eu podia passar horas aqui falando de tantos homens que Deus encontrou e disse: meu amigo, se prepara. Eu vou não te fazer sofrer, eu vou te fazer me conhecer. Deus olha para Saulo e fala, Ananias chega e fala para Saulo assim: Saulo,
Estou parafraseando, né? Saulo, aquele tapinha nas costas, sabe? Prepara, Saulo. Deus te achou. Ananias está dizendo, acho que Ananias deu aquela risadinha, né? Você achou que estava perseguindo? Você achou que estava perseguindo os cristãos? Você achou que estava fazendo a vontade de Deus, Saulo? Sabe de nada, inocente. Deus te achou, Saulo. Agora Jesus vai perseguir você. Jesus não vai te dar descanso, Saulo. Os homens vão te maltratar, vão te expulsar das cidades, vão tentar matar você, vão apedrejar, você vai para a prisão. Saulo, você vai pegar o barco vai afundar. Só por uma coisa, Saulo. Só por causa de uma coisa, Saulo. Por causa do que, irmãos? Por causa do que? Porque Deus queria que Saulo conhecesse. Anota aí no seu caderninho, no seu celular, eu vou ler rapidinho. 1 Coríntios capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1. Acaso não sou livre como qualquer outro? Ó Paulo falando aqui. Acaso eu não sou livre? Eu não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor com os meus próprios olhos? Pergunta que eu faço para vocês. Paulo viveu na mesma época que Jesus? Paulo andou com Jesus e os discípulos? Como é que ele está dizendo que ele viu o Senhor? Porque Deus o perseguiu. Deus cumpriu sua vontade. Deus está dizendo, meu filho, bate assim nas costas do seu irmão, sem brincadeira, sério mesmo. Fala assim, meu filho, confia. Deus quer que você o conheça. Fala assim para ele, deixa o Senhor se revelar a você. Seja no sofrimento, fala para ele, seja no sofrimento, seja no vale, seja na montanha, seja numa nuvem escura, seja na fornalha de fogo ardente. Fala assim para ele, Deus tem um amor ciumento por você. Deus vai te perseguir. Fala para ele, Deus vai te perseguir, porque Ele te ama. Eu não sei contar você, mas isso me mexe comigo. Mais à frente Paulo vai dizer assim, eu conheço um homem. Paulo está falando dele mesmo, tá? Paulo está falando aos Coríntios dele mesmo. Eu conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, ou seja, foi encontrado por Jesus. Não sei se no corpo, fora do corpo, só Deus sabe. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas maravilhosas, que não podem serem expressas em palavras, coisas que nenhum homem é permitido falar. E nós só queremos a bênção. Deus quer revelar com o seu caráter. Deixa as crianças gritar, mano. Olha pra cá. Elas estão melhor que nós. Tem mais chance para elas do que para nós. Nós falamos de arrependimento, irmão. Deixa as crianças fazer festa, por favor. Eles estão bem. Deus vai encontrá-los também. A profecia é que os nossos filhos e vossas filhas profetizarão. O dia que o Espírito vier, irmão, já era. A gente devia estar preocupado com a gente mesmo.
Paulo está dizendo, cara, eu vi o Senhor. E Ele não me deu coisas, Ele me deu autoridade para ir por cidades e nações. Para ir por cidades e nações, irmãos, e apregoar a mensagem no Evangelho. O Senhor me deu autoridade, irmãos. Paulo está dizendo para destruir fortalezas. E não precisa dizer o que Paulo fez, né? Deixa eu abrir um parênteses bem rapidinho aqui. Isso é história, não está na Bíblia, mas é história. Eu já estudei sobre isso, já fui atrás. Me falaram, um dia eu fui atrás, né? Vocês sabem que Braga tem mais de 2000 anos, né? Uma cidade bimilenar, né? Como chama? E os romanos chegaram em Braga em 16 a.C. Olha só como Braga é antigo. Irmão, se você for estudar os escritos da igreja ortodoxa, você vai descobrir algo que aquilo tocou em meu coração e acho que tem muito sentido para mim do porquê eu estou aqui hoje, porque o Senhor escolheu essa cidade. Pelos escritos da igreja ortodoxa, irmãos, eles afirmam que a primeira pessoa a evangelizar aqui nessa região foi o apóstolo Paulo. Eles dão a data, a época, o tempo, quem foi o primeiro cara, o primeiro bispo ungido por Paulo, e tudo bate, irmãos. Todas as cartas que vieram dos primeiros papas, os primeiros escritos da igreja, tudo bate, tudo fecha. Tem um texto em Romanos 15, que fala que Paulo está escrevendo a Roma, e ele diz assim, olha, eu tenho desejo de ter vocês e tenho desejo de ir às Espanhas. Para quem conhece a história, sabe que a Península Ibérica, aqui, né, Portugal, a Espanha, era chamada das Espanhas. Sabe, adivinha onde era a capital? A Braga Augusta. Braga era a capital desse lugar. Desse lugar que Paulo fala. E Paulo tinha essa tendência de ir nas capitais, no lugar onde estavam os pensadores, onde a economia desenrolava. Quando Roma chega aqui, Roma chega com o imperador na época, ele chega com uma ideia de fazer de Braga a segunda Roma. Isso é história, você dá acesso a todo mundo. Braga era conhecido como a segunda Roma. Não é por acaso que Braga hoje é a cidade que mais tem igrejas católicas em Portugal, enfim. Nós precisaríamos de muito tempo para falar sobre isso. E esses escritos falam sobre isso. Paulo chegou aqui, evangelizou. Foi a última viagem dele antes de ir para Roma. Daqui ele vai, fica em Roma e lá ele é... Onde o João vai morrer lá. Igual Paulo. Passou aqui, vai para lá e vai acabar tudo. E... Irmãos, assim... O espiritual tudo espiritualiza, né? Eu não consigo passar por essas coisas desapercebido. Paulo, um homem que recebeu a autoridade do Senhor de atravessar nações e mares e oceanos, mesmo com naufrágio, irmão. Talvez fôssemos nós, né? O barco afundou, rapaz, acho que isso é um sinal de Deus, né? A gente é assim, né? Rapaz, o barco afundou, acho que isso é um sinal de Deus para eu não ir. Não, Paulo tinha uma convicção, irmãos, no Senhor terrível. Ele falou, o barco afundou, a gente vai a nada, não tem problema. Ele tinha uma convicção no Senhor de que aquilo que Deus o chamou para viver. Tu lembra da palavra de Ananias? Paulo, olha, você vai sofrer em nome do Senhor. Essa foi a palavra profética, está escrita ali. Então toda vez que vinha um sofrimento, Paulo dizia, epa, está dando certo, Deus está cumprindo sua palavra sobre minha vida. Cada vez que Paulo ia para a prisão, ele falava, oh glória, olha irmão, Deus está dando vitória, Deus está cumprindo sua promessa sobre mim. O último texto, eu prometo. Filipenses 3. Todo mundo conhece isso. Eu repito. Filipenses 3, anota aí. Irmãos, quando Deus persegue a gente e a gente não endurece o coração, a nossa vida nunca mais será a mesma. Filipenses 3, versículo 7 diz assim, um pouco antes Paulo está falando de todos os suas benfeitorias, né? Paulo está falando bem dele mesmo. Paulo está falando, cara, eu sou isso, sou aquilo. Paulo está... Aí no versículo 7 ele diz,
eu pensava que essas coisas eram valiosas. Mas agora eu considero insignificantes por causa de Cristo. Sabe aquilo, irmão, que você sonha, planeja, tenta e vai construir? Sabe aquilo que você segura com mão de ferro, dizendo assim: rapaz, isso aqui nem Deus tira de mim. Só se Deus quiser me abençoar, eu deixo, mas eu deixo Ele tocar, se for para Ele me dar a vitória, né? Sabe aquela coisa que a gente vai construindo, edificando, aquelas... Paulo está dizendo: eu achava que isso tinha algum valor, agora eu considero insignificante por causa de Cristo. Sim, todas as demais coisas são perca comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo. Paulo vivia com mãos de ferro, irmão, tudo aquilo que ele tinha edificado até o dia em que Jesus perseguiu ele e ele viu o Senhor. Continuando o versículo 8: por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que... Irmão, não é pecado falar não, é cocô mesmo, ele está dizendo aqui. Eu considero menos que esterco, lixo. A gente fala assim: não, essas coisas são em segundo lugar. Não era nem segundo lugar para Paulo. Para Paulo, Jesus era o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Essas coisas para ele era menos que lixo, era menos que esterco, era esterco, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça que vem da obediência à lei. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu não quero mais aquela religiosidade. Não quero mais aqueles bons feitos para achar que eu sou bom. Não, a religiosidade só faz eu achar que eu sou bom, que eu sou top, que eu sou o cara. Não quero mais. A minha justiça vem pela fé em Cristo. Olha aqui para essa mesa. Justificados somos não quando praticamos boas coisas, é quando olhamos para a cruz e a nossa confiança está viva de que por causa disso Ele nos torna justo. Versículo 10. Leia, irmão, leia para você mesmo, e todo mundo, leia bem alto assim para você. Vamos lá. Vamos lá, irmãos, de novo. Versículo 10, vamos ler junto, mesmo que a sua versão seja diferente. 2, 3 e... Quero... Até o versículo 10. Paulo descobriu que renunciar todas as coisas, renunciar a si mesmo por causa de Cristo, é a melhor coisa, é a melhor escolha, é viver uma vida no Senhor de verdade. Isso é conhecer a Deus. Quero experimentar do poder que o ressuscitou. Ele está falando do Espírito. Ele falou: cara, eu quero o Espírito Santo na minha vida. Eu quero o Espírito Santo na minha vida, para que Ele me leve a conhecer o Senhor. Fique de pé comigo, por favor. Olha aqui para mim. Precisa falar sobre a ceia? Irmãos, olha para mim. Precisa falar sobre a ceia? Se não foi para isso que Ele morreu na cruz? Para que pudéssemos ter livre acesso. Deixa eu parafrasear. Sabe por que Jesus morreu na cruz? Para que a gente não conhecesse a Deus apenas de ouvir falar. Irmãos, o livre acesso significa isso.
Jesus morreu na cruz para que a gente não precisasse conhecer Deus apenas de ouvir falar, mas para que a gente o conhecesse de fato, vivendo uma vida de quem busca, vasculha. Irmão, se nós gastássemos a nossa energia do mesmo jeito que a gente gasta energia para dar certo na vida, nós gastássemos energia para buscar o Espírito de Deus, uau, nós seríamos diferentes. Nos seria dado autoridade para vencer sobre reinos e nações, destruir fortalezas e quebrar com sofismas. Se você deseja isso, se isso queime seu coração, irmão, se você fala assim, rapaz, eu estava equivocado, mas eu quero viver o cumprimento da vontade de Deus. Eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. Eu quero ser um com aquilo que Ele está edificando. Eu quero conhecer ao Senhor. Eu te convido a você ceiar conosco. Você tem liberdade de vir aqui pegar o pão, pegar o suco. para que nos tirasse da lei, para que nos tirasse do mecanismo, da liturgia e nos inserisse nele, para que nos tirasse de todo o mecanismo equivocado, nos tirasse de todo pensamento equivocado a respeito de quem Ele é, e nós o conhecêssemos de fato. Esse é o corpo que foi dado. Esse é o corpo que foi dado. Esse é o corpo que foi dado por nós.
Feche seus olhos. Senhor. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor.